Olá pessoal, seja bem-vindo a mais essa videoaula do canal da Mais Excel. Meu nome é Carlos Guimarães e esse é o segundo vídeo da nossa playlist Como criar um relatório em Power BI da conexão de dados à publicação na web. Hoje falaremos como criar a tabela de calendário dentro do Power Query utilizando a linguagem M, uma aula extremamente importante dessa playlist. Portanto, assista ela até o final e não perca nenhum detalhe. Vem comigo! Aqui eu já tenho aberto o projeto Pandemia Covid-19 Brasil V1, né, que foi o arquivo que nós finalizamos na aula 1 dessa playlist. E agora eu vou mostrar para vocês como criar a tabela de calendário dentro do Power Query utilizando a linguagem M. Lembrando que a tabela de calendário é uma tabela de dimensão, né? Então ela permite que você faça a junção com outras tabelas para fazer análises temporais dentro do teu Power BI, né? Comparando dados de uma tabela com outra pela mesma data ou comparando períodos diferentes. Então a tabela de calendário ela possibilita isso, né? Como ela é uma tabela de dimensão, ela é uma tabela que não pode ter duplicações em seus registros. Então, dentro da tabela de calendário, eu tenho que ter as datas exclusivas entre a menor data que eu tenho no meu projeto e a maior data que eu tenho no meu projeto, juntando todas as tabelas, né? Então, nesse caso, eu tenho uma tabela só, que é a F Brasil, que tem apenas um campo data, chamado data, beleza? Então, como eu vou começar a construção da minha linguagem M lá para construir a tabela calendário? Primeiro passo, eu vou clicar aqui, ó, em página inicial. Eu vou clicar aqui, ó, página inicial, e daí eu vou clicar aqui, ó, no grupo consultas, vou clicar no botão transformar dados, beleza? Então clique aqui no botão transformar dados. Ele vai carregar o Power Query para mim na tela, o editor de Power Query. Aqui eu tenho a minha tabela F Brasil, ó. Aqui eu vou clicar para atualizar essa fonte de dados, que ela já pode ter 11 dias de atraso na atualização. Eu já vou pedir para atualizar, para trabalhar com os dados atualizados. E beleza, agora eu vou começar a construção da minha tabela de calendário. Então beleza, o primeiro passo seria clicar aqui, ó, na parte de consultas com o botão direito, escolher a opção nova consulta, consulta nula. Também eu posso acessar por aqui, ó, nova fonte dentro de página inicial, consulta nula. Tanto faz, tá, pessoal? O resultado é o mesmo. Então eu vou clicar aqui, ó, clicar com o botão direito, nova consulta, consulta nula. Ele está abrindo aqui uma nova tela de consulta, ó, fazendo a construção da fonte, né? Então, o primeiro passo é identificar das tuas tabelas qual é a menor data. E para isso, nós vamos utilizar uma função chamada list.min, ok? Eu vou digitar list.min e vou dar um Enter. Ao digitar aqui a fórmula igual list.min, repara que ele traz um breve relato sobre a fórmula, né? Então, o que, que ela faz, quais são os parâmetros, qual é a function dela, uns exemplos, ó, dois exemplos aqui de uso dela, beleza? Joia. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu já vou dar a letra para vocês, tá? Então, a list.min é uma função que vai retornar de uma listagem entregue pelo usuário, né? Ela vai retornar qual é a menor data ou qual é o menor valor daquela listagem. Beleza? Então, logo quando eu abro parênteses, eu já vou definir de qual tabela eu quero pegar a informação. Então, eu quero pegar da F Brasil o campo data. Uma informação extremamente importante na linguagem M é que a linguagem M ela é sensitive case, ou seja, ela faz diferenciação de letras maiúsculas e letras minúsculas. Ok? Nesse caso, eu digitei tudo corretamente, incluindo letras maiúsculas e minúsculas, e vou dar um Enter para aplicar o resultado. Então repara aqui, ó, que ele vai me retornar a menor data encontrada dentro dessa coluna, dessa tabela, dessa lista, né?
Isso aqui ele considera como lista de dados, beleza? Então dessa lista de dados ele me retornou a menor data. Se eu tivesse errado, por exemplo, o nome da tabela, ó, colocando ela em letra minúscula e dado Enter, ó, ele daria erro. Por quê? Porque ela é sensitive case, né? Então o nome do campo está correto, mas o formato não, né? Então a primeira letra tem que ser letra D maiúscula, como está lá na tabela Brasil, ok? Então eu vou dar um Enter aqui, ó. Ele vai trazer agora o dado correto. E a primeira etapa dessa tabela já está pronta, que seria identificar qual é o menor valor. Agora eu vou fazer o segundo, vou fazer o maior valor agora, perdão. Então eu vou clicar aqui, ó, em fonte, com o botão direito, uma próxima etapa. Cliquei no botão inserir próxima etapa e vou começar a segunda fórmula, né? Eu vou usar uma função chamada list.max. Vou colocar o parênteses e vou falar para ele que eu quero buscar a listagem dentro da tabela Brasil, Fbrasil, dentro do campo data. Eu dou Enter assim que eu termino de fazer o cálculo e ele vai me retornar a maior data, ó. Então a maior data que eu tenho aqui é dia 9/7/2020. Legal, eu vou dar um botão direito aqui, ó, no personalizar ó, e eu já vou renomear, tá? Então vou renomear aqui para maior data. Vou tentar renomear a fonte, ó, e vocês vão perceber que não é possível. Por quê? Porque a etapa fonte, ela só pode ser renomeada no editor avançado. Como que eu acesso o editor avançado? Dentro aqui, ó, de página inicial, eu vou clicar dentro do grupo consulta no botão editor avançado. Eu vou dar um clique aqui para poder fazer a edição do nome da etapa fonte. Então cliquei no editor avançado. Eu tenho aqui, ó, já a maior data e etapa fonte. Só basta alterar aqui, pessoal. Se tiver um nome composto, tem que usar essa estrutura, beleza? Hashtag, abre aspas, menor data, fecha aspas. Bom, dou um OK, um concluído aqui. Tá feito, olha, ele já alterou aqui para menor data, maior data. E agora eu preciso calcular a quantidade de dias entre as duas datas, ok? Beleza, então eu vou clicar aqui, ó, na etapa maior data e vou pedir para inserir uma próxima etapa. Nessa próxima etapa, eu vou utilizar uma outra função aqui do linguagem M chamado duration.days. E daí eu tenho que fazer um cálculo da maior data menos a menor data, tá? Então eu vou colocar hashtag, aspas, maior data menos hashtag, entre aspas, menor data, vírgula, menos um aqui, tá, pessoal? Ou melhor, mais um, pessoal. Porque senão ele vai desconsiderar a primeira data nessa subtração, tá? Então eu coloco mais um para que ele me retorne a quantidade de dias entre as duas datas, né? Entre a data do dia 25/2/2020, que é a tua menor, e a tua maior, 09/7/2020, ele te retorna um intervalo de 136 datas. Legal. Vou renomear aqui, ó, clicando com o botão direito, renomear, e eu vou chamar essa etapa de dias. Vou com o botão direito aqui em cima de dias, ó, inserir uma próxima etapa. E agora eu vou utilizar a função list.dates para gerar a lista de datas para mim, ok? Então eu quero gerar uma lista de datas e ele vai pedir 3 argumentos, ó. Ele vai pedir para mim o start as date, o count as number, step as duration. Então start as date significa que o primeiro argumento tem que ser uma data e tem que ser a data inicial. Então a data inicial é a minha menor data, vírgula. O meu count seria a quantidade de datas que eu quero criar.
que eu tenho dentro da variável dias ali, ó, da etapa dias. Aí ele pede o step as duration, que é de quanto em quanto que eu quero criar as datas, né? De um em um dia, de um dia e 12 horas, como é que eu quero criar isso, né? Então eu vou colocar aqui o argumento duration, hashtag duration, tudo minúsculo, tá, pessoal? Vou abrir parênteses e vou colocar o intervalo que eu quero. Então eu quero criar de um em um dia, com 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. Vou fechar o parênteses da list dates e vou dar um enter. Então repara que ele já criou para mim aqui, ó, a listagem de datas. Eu vou pedir para atualizar aqui, ainda não atualizou, ó. Não sei se está com problema na fonte, mas ele ainda não atualizou. Eu pedi para atualizar o meu modelo de dados. Vamos ver se ele está atualizando agora. Parece que agora está indo, está bem mais devagar. Vamos ver aqui, ó. Não, ele ainda não atualizou porque eu ainda tenho 136 datas, tá vendo? Tudo bem, uma hora ele vai atualizar aqui. Beleza, ó, já está feito, ó, a quantidade de datas, tá vendo? Não, atualizou sim, pessoal, porque ele já trouxe aqui, ó, até o dia 19/6. Eu acho que não tinha atualizado essa etapa aqui, ó. Deixa eu fazer um teste aqui para ver, ó. Página inicial, atualizar visualização, vamos ver se ele muda para 146 aqui. É, pessoal, atualizou, tá vendo? Mudou para 146. Então ele está trazendo eu até dia 19/7, foi a data de ontem, beleza? Hoje eu estou gravando dia 20/7. Então, beleza, ó, já está criada a minha listagem de datas, eu não tenho duplicação de datas aqui. Eu vou transformar essa consulta, né, em tabela. Como fazer isso? Clicando aqui, ó, em ferramentas da lista, botão transformar. O meu primeiro botão aqui é o converter para tabela. Então eu vou dar um clique nessa opção, tá? Então cliquei aqui, ó, converter para tabela. Ele está fazendo a conversão disso aqui para tabela, ó, vou dar um OK para confirmar. E agora está convertido para tabela, né? Eu vou transformar o tipo de dados aqui, ó, que ainda está sem definição, para a data. Após alterar o tipo de dados, eu vou alterar o nome da coluna para data. E agora, utilizando o recurso adicionar coluna aqui em cima, ó, com ele selecionado, eu vou criar colunas de data partindo dessa coluna selecionada. Então eu vou clicar aqui, ó, na coluna data, eu vou clicar em adicionar coluna. Aí eu venho aqui, ó, dentro de data e hora, eu vou clicar em data, eu vou falar que eu quero apenas o ano. Legal. Ele vai gerar uma coluninha aqui, ó, uma nova coluna, né? Apenas com o ano. Beleza, isso aqui já é uma dimensão que eu posso usar no meu relatório. Eu vou adicionar de novo uma nova coluna a partir de data, ok, pessoal? Então com data selecionado, adicionar coluna, data, eu quero mês, eu quero mês. Esse mês aqui seria o número do mês, ok, pessoal? Então aqui ele retornaria na primeira linha, por exemplo, o número 2, que seria o número do mês que eu tenho nessa data, ok? Então aqui, ó, número do mês. Agora eu vou clicar aqui na coluna data novamente, eu vou adicionar uma nova coluna. Em data, eu vou pedir para ele me retornar o nome do mês. Beleza? Que daí seria o nome do mês completo. Caso eu queira fazer um gráfico para verificar o crescimento da semana anterior para a semana atual, ou decrescimento, né? Eu preciso criar aqui uma dimensão chamada número da semana. Então eu vou clicar de novo aqui na coluna data,
adicionar coluna, data, semana, e daí eu vou colocar aqui, ó, semana do ano. Beleza, tá feito. Só vou dar uma acertada aqui, ó, no nome do mês, que eu não queria que ele trouxesse o nome inteiro, eu queria abreviar e eu queria que ele colocasse a primeira letra maiúscula, tá? Então eu vou selecionar essa coluna. Agora eu vou mudar aqui, ó, para transformar. Vou clicar dentro de formato aqui, ó, na coluna de texto eu vou clicar em formato e eu vou escolher a opção colocar cada palavra em maiúsculo. Aí ele vai colocar apenas a primeira letra em maiúscula, pessoal, ó. Tá feito. Agora, no mesmo lugar, ó, dentro de transformar, eu venho aqui no extrair e eu vou pedir para extrair primeiros caracteres, ó. Lembrando que eu tenho que estar com a coluna nome do mês selecionada, né? Então, contagem. Eu quero extrair apenas as 3 primeiras letras e eu vou dar um OK. Bom, está criado aqui a minha tabela de calendário dentro do Power Query. Então, eu vou dar um nome para a tabela, que está consulta 1. Eu vou chamar ela de calendário. Beleza, pessoal? Agora eu vou clicar aqui, ó, página inicial. Eu vou clicar no botão fechar e aplicar para que ele aplique essas alterações que eu fiz, né, construção da calendário, e feche o Power Query para voltar os dados carregados para o Power BI. Então, cliquei aqui em fechar e aplicar. Beleza, ó, está aplicado, ó. Eu tenho aqui, eu vou minimizar a tabela Brasil, vou maximizar a tabela calendário, tá aqui, ó, todas as dimensões que eu criei. Agora eu vou clicar aqui, ó, em arquivo, eu vou salvar como, e eu vou colocar aqui, ó, um V2, apenas para que a gente possa manter a evolução do arquivo, tá? Para ficar fácil de identificar até onde a gente foi em cada parte do processo. Então eu dou um salvar. Tá feito aqui, ó, V2, tá salvo. Beleza, então nessa aula eu mostrei para vocês como criar uma tabela de calendário no Power Query utilizando a linguagem M, né? Lembrando que a linguagem M ela é sensitive case, então ela faz diferenciação de comandos com letras maiúsculas e minúsculas e nomes de objetos também, ok? Então ficar bastante atento à nomenclatura dos objetos e dos comandos que você utiliza lá dentro. Legal, pessoal, então essa foi a nossa segunda aula da nossa playlist. Espero que vocês tenham gostado dela, né? Se vocês gostaram, deixe seu like aí para contribuir com o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sino de notificação para receber avisos de novos vídeos. E nos vemos na nossa terceira aula, né? Terceira aula onde a gente vai mostrar para vocês um pouquinho sobre relacionamento de dados dentro do Power BI, dentro desse projeto, ok? Então nos vemos lá, pessoal. Até mais!